Olá, o Vivências de hoje conversou com o professor e pesquisador do INPE, Joaquim José Barroso de Castro. Natural de Fortaleza, Joaquim José estudou no Colégio Militar e graduou-se em Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, São Paulo. É mestre em Física também pelo ITA e doutor em Eletrônica e Telecomunicações pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, eu nasci em Fortaleza, em janeiro de 52, eu fui criado em toda a minha vida em Fortaleza, minha infância, uma família muito grande, né? Os momentos marcantes foi exatamente a convivência com a família muito grande, muitos primos, muitos tios, né? Então foi uma vida assim, muitas experiências e boas recordações, né? E quanto mais rico uma vida, mais recordações se tem, né? O ginásio, o curso científico que eu fiz no Colégio Militar, né? Que praticamente determinaram o rumo da minha vida, de uma certa maneira, né? Que foram realmente os 7 anos no Colégio Militar, né? O nível de educação, as amizades que eu fiz lá, os professores, os exemplos dos professores também, né? Foi um fato marcante isso. Uma fase livre, né? Uma fase... Nos anos 70, né? Isso foi 73, isso foi de 60, os anos 60, 65 a 70, né? Foi uma fase livre, e ainda se podia brincar nas ruas, né? Conversar os amigos, nós se reuniam nas esquinas, nas ruas, né? É uma vida aberta e convívio, que é diferente de hoje, né? Foi assim, uma juventude de boas recordações e convívio com amigos, interação nas ruas e nas praças, né? Era aberto, um ambiente assim aberto de liberdade, um ambiente muito alegre, né? Nos anos 60, né? Que era diferente. A Aldeota era muito calma. Aqui na Praça Portugal, a gente geralmente íamos para lá, íamos nos reunir, e passava um carro a cada meia hora, aquele silêncio, a Desembargador Moreira, a Santos Dumont era de calçamento. Passavam ônibus a cada meia hora, aquele silêncio. E naquela época surgiu a Embratel, televisão a cores, engenharia eletrônica, né? Então isso me despertou. Bom, isso deve ser uma profissão importante do futuro, nova, engenharia eletrônica, televisão a cores, Embratel. Então isso me motivou. Bom, e depois eu vi que aí no ITA, que era uma escola muito conhecida, boa, de tradição, e deu uma oportunidade de fazer isso, né? Isso me atraiu, era a novidade, o desafio, a aventura, engenharia eletrônica dos anos 70, né? E tudo isso, né? Isso que me despertou o sentido de aventura e curiosidade, né? Bom, era uma escola distante, né? Naquela época não havia, assim, eram amigos nossos dos anos anteriores, que alguns dos anos 69, 68. Então, aqui em Fortaleza, um ou outro aluno era aprovado no ITA, né? Então, nós tínhamos assim uma noção vaga que havia lá em São Paulo um instituto chamado ITA, que é uma escola famosa. Então, era uma informação distante, né? Quase que incompleta, né? E conhecíamos o ITA através dos outros, dos amigos nossos que foram aprovados, ingressaram nos anos anteriores. Então começou a se criar um elo de tradição, né? Como é que é lá a escola, a cidade? É muito boa, interessante. Então isso nos despertava o interesse, motivava, incentivava, aí também, né? E juntamente também, e também nessa época também, que foi nos anos 70 que surgiu essa engenharia eletrônica, né? E muitos amigos meus também do Colégio Militar despertaram também pela eletrônica, né? E todos eles queriam fazer eletrônica, engenharia eletrônica, Embratel, TV a cores, né? Que isso que era que motivava, incentivava a aventura, uma profissão nova, um assunto novo, né? Também tinha um sentido de aventura, uma terra distante, né? Tudo isso. É uma época interessante, né? Aventura, descobrimento, desbravamento. Não, então eu fui para lá em 72, desembarquei, não me lembro bem, no domingo à tarde, eu cruzei a Via Dutra com mala na mão, chovendo ainda, onde é que fica o CTA, e fui para lá. Eu vim de ônibus, né? Não havia avião. Era a aviação Itapemirim,
Eram 50 horas de viagem, 2 noites. Era ônibus, não era avião como era hoje, não. Né? Chegando lá, o que eu achei interessante era a diversidade. Né? Eram 100 alunos, 120 alunos, né? Todos rapazes. Né? E de cada estado do Brasil, aquela diversidade. Né? Havia, a maioria era de São Paulo, da capital, os 40 de São Paulo, 30 do Rio. De quase todos os outros estados havia também alunos também que foram aprovados. Né? E tradicionalmente era assim, a composição, o perfil, né, dos alunos do ITA, né, os 100 alunos, né, 120 alunos. Né? Era de Minas, de Juiz de Fora, Uberlândia, havia um de Manaus, Recife, Vitória, Belo Horizonte. Né? Quer dizer, e eram novas amizades, né? Novas amizades, e realmente uma amizade que consolidou aquela convivência diária, né? Aquela convivência diária, né? Agora, e também o que eu atribuo assim, o sucesso do ITA, porque ali a estrutura, né? A infraestrutura oferece as instalações, as moradias, o ensino e a alimentação, né? E é diferente de hoje. Eu conheço alunos, amigos meus, filhos de amigos meus que estudam na USP, por exemplo, que estudam na USP. Então, e é cidade muito grande, né, São Paulo. Então, eles gastam por dia 2 horas de transporte, de ir para casa até a USP e voltar. Fica na Marginal Pinheiros, né? 2 horas de ônibus, ou de carro, mesmo de carro, ali na Marginal Pinheiros. Então vocês imaginam 2 horas por dia no trânsito durante 5 anos. Isso é um tempo irreversível. Enquanto que lá no ITA não. Havia o H8, o alojamento, você se levantava, ia em direção ao H13, que era o refeitório, o café estava pronto, depois ia para o prédio das aulas, o E2, o edifício, as aulas, voltava meio-dia, almoço pronto, voltava para o H8, depois voltava, havia os laboratórios, as atividades de tarde. Né? Então, isso aqui eu atribuo o sucesso do ITA, é a otimização de tempo. Né? Então, era atenção e concentração só nos estudos, não havia preocupação com o transporte, nem nada disso. É um estilo assim de semi-internato, né? Tipo, os colleges ingleses, né? E também o ensino era gratuito, eu oferecia uma bolsa também, uma bolsa, né? Que lá havia uma bolsa 2 tardes por semana, havia o CPOR, e também o CPOR, né? Os alunos também obtinham também o título lá de oficial de reserva também. Né? E à tarde eram laboratórios ou CPOR. Né? O fato que me chamou a atenção também no ITA era a qualidade dos professores. Qualidade. E o importante, realmente marcante mesmo, que todos, porque lá eu fiz 8 cursos de matemática, foram 2 anos de ensino fundamental. Foram 8 cursos de matemática, de cálculo, de tudo, geometria, álgebra linear, e todos esses professores eram PhD em matemática. Todos eles, Chicago, Nova York, Berkeley, todos eles. Né? Qualidade. E também, é como no colégio militar, né? A qualidade dos professores é importante para a qualidade do ensino. Né? Na minha turma, por exemplo, do Ceará, hoje o Epitácio está aqui em Natal, o gerente de produção aqui da refinaria de Natal. Ali ficaram, muitos amigos meus ficaram também em São José dos Campos, empresários. Amigo meu, Marcos Siqueira, que era do Monte Castelo, e que estudou no Colégio Cearense, hoje é empresário lá em São José dos Campos, tem uma firma, a firma Equatorial, uma empresa de alta tecnologia, e que constrói, projeta peças para satélites também. Né? Muitos também se dedicaram à atividade acadêmica, muitos professores. Em Belém, na Universidade Federal da Bahia, Espírito Santo, Amaral hoje, professor também da Universidade de Espírito Santo, também empresário, montou uma firma de automação. No próximo bloco, o pesquisador Joaquim José Barroso fala sobre o seu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fique com a gente, o Vivências volta já! Hoje o Vivências conversa com o pesquisador do INPE, Joaquim José Barroso de Castro. Neste segundo bloco, ele nos fala sobre geração de energia limpa e suas pesquisas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São Paulo. Eu me formei em 76,
lá no ITA, Engenharia Eletrônica, e até 82, até dezembro de 81 eu permaneci no ITA. Permaneci lá. Então, durante 5 anos eu trabalhei no ITA, continuei no ITA. Então, nesse tempo, 5 anos, eu fui professor do ITA no departamento de Física. No departamento de Física, fui professor de Física durante 5 anos. Interessante que nesses 5 anos foram 5 turmas que eu formei, 5 gerações, né? E foi um período muito interessante, né? E até hoje eu me encontro com ex-alunos, então foi de ex-alunos hoje que já têm 20 anos de formado, eles sempre se encontram das aulas. Eu sempre dava ênfase à aula experimental. Toda aula minha era um experimento. Levitação magnética, geração de eletricidade estática, né? E experiência de colisão, né? Eu gostava muito de fazer experiência de levitação magnética, né? Um anel envolto de uma barra de ferro doce com uma corrente alternada e ficava levitando, né? Ficava levitando, ou então uma bola de ping-pong envolvida com bola de alumínio, ela ficava flutuando no espaço. Isso devido à repulsão do campo magnético, né? Aumentava a corrente, ela ficava controlando, né? Então eu sempre gostava das minhas aulas, é muito importante, o experimento, né? Primeiro o experimento, a teoria geralmente sempre vem depois, né? O experimento despertava a atenção dos estudantes. E ciência se faz com perguntas, né? Primeiro faz as perguntas, observa o fenômeno, o experimento, aí depois é que vem a matemática, a teoria para tentar explicar alguma coisa, né? Então, minhas aulas eu sempre gostava dessas aulas experimentais, de motivar a curiosidade dos estudantes. Então foi um período interessante. E nesses 5 anos também, enquanto eu fui professor do ITA, eu fiz lá o meu mestrado, eu fiz mestrado em Física de Plasma, né? Então eu estava lá no ITA, então surgiu uma oportunidade de fazer o doutorado no INPE. E o INPE é vizinho, é do lado do CTA. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? São instituições co-irmãs, né? Então, porque havia o terreno do CTA e o INPE, aliás, foi o CTA que cedeu o terreno, né? O INPE foi criado, o CTA foi criado nos anos 50, né? O brigadeiro Casimiro, cearense, o brigadeiro Casimiro Montenegro, que parece que fundou o CTA e fundou o ITA. Isso no 48. O ITA realmente em São José foi iniciado nos anos 50, né? Com briga cearense, saiu daqui de Fortaleza com 18 anos. O Marechal do Ar, Montenegro, né? Foi lá para o Rio de Janeiro, ser aviador, ele que fundou o Correio Nacional e o ITA também. E havia o CTA. Então o INPE foi criado em 60, né? Seria a instituição brasileira destinada a incrementar. Isso na corrida nos anos 60, a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, foguete, satélite, né? Sputnik, né? Então isso despertou também o Brasil também iniciar as atividades espaciais no Brasil nos anos 60. Né? Então eu ingressei no INPE em 72 e esse meu doutorado, a proposta era construir um gerador de micro-ondas de alta potência, o Girotron. Era um gerador de micro-ondas o gerador de micro-ondas de conceito mais avançado na época, né? E esse gerador era de micro-ondas, Girotron, é a concepção soviética. E esse conceito soviético, isso no auge da Guerra Fria, foi desenvolvido em 64, lá na antiga União Soviética, na cidade de Gorky. A cidade proibida, né? Cidade proibida. Né? Então, é um conceito, era o Girotron, micro-ondas de alta potência, de efeito até letal, né? E isso, o auge foi de 60 a 64. Aí depois aqui, de 70, 75, essas pesquisas começaram a aparecer no Ocidente. E tanto que o Laboratório de Pesquisa da Marinha, ele catalogou todos os trabalhos russos, traduziu, foi atrás, formou um volume, isso foi publicado, editado pelo Laboratório de Pesquisa da Marinha dos Estados Unidos, né? Um laboratório de segurança, né? Então, no início dos anos 80, um assunto, um dos mais importantes na época era micro-ondas de alta potência, girotrons, né? A alta potência que eu me refiro é 1 megawatt de potência, né? Isso tem várias aplicações, né? Comunicações,
Uma das principais motivações da época para a utilização de micro-ondas de alta potência era usar essa micro-ondas para aquecer plasma, porque plasma é uma coleção de elétrons, é uma nuvem, é gás ionizado, fica confinado magneticamente, uma malha magnética que confina essas partículas. Você pode imaginar um plasma como sendo um mosquito, os mosquitinhos voando, pronto, os elétrons. E os íons é um cachorro, é pesado, né? Porque o próton, o íon, é 2000 vezes mais pesado do que o elétron. Então é um cachorro e os mosquitinhos voando em cima dele. Então isso é um plasma, né? Um íon e os elétrons voando em cima do íon, né? Ionizado. E o campo magnético confinando, para confinar esse plasma, né? Então, era esse plasma, então a motivação é o plasma, então, o plasma de fusão. Então, tem esse plasma, injeta-se micro-ondas, e essa seria uma espécie de aquecimento. Então, esses elétrons irão girar nesse plasma, os prótons também irão girar, os íons, e haverá colisão, uma barroada, colisão de carro, head-on, né, colisão frontal. E dois íons se colidir, vão se fundir, a fusão, aí que é a fusão nuclear. Eles se fundem e vão espirrar nêutrons, são os estilhaços da colisão. A fusão, quer dizer, um penetra no outro e se funde no mesmo objeto, eles se fundem, nessa colisão espirra nêutrons, são os nêutrons térmicos. Esses nêutrons térmicos, serão coletados, é um coletor, um cobertor que vão coletar a energia térmica dos nêutrons, e com isso se tem um reator de fusão, né? É fusão de núcleos leves, que vão produzir nêutrons térmicos de alta energia, de 14 megaelectronvolts, e esses nêutrons térmicos serão coletados em uma parede, um cobertor, então isso tem um reator de fusão. Isso é a energia do futuro, energia de fusão. Isso atualmente na Europa, o assunto é um dos temas mais importantes da pesquisa mundial hoje, é energia de fusão. Isso é que vai determinar, porque o petróleo é obsoleto. O petróleo eu acho que realmente é pré-histórico, né? É uma forma e literalmente né? Uma forma de energia pré-histórica. Já está, eu acho que do ano 2020, 10% dos carros já serão todos elétricos, energia limpa, verde, né? E a energia do futuro, não é que tem que ser. A única forma de energia barata é a energia de fusão, né? E essa energia de fusão é produzida por água pesada, é lítio, água pesada, deutério, né? E isso existe em abundância no mar, né? Então, e hoje isso na Europa é um programa internacional, é o ITER, Programa Internacional, Reator Internacional, o reator ITER, né, em inglês, né? Reator Internacional, Reator Termonuclear Internacional, né? É um consórcio de toda a Europa, mais o Japão, a Rússia, a China e a Índia, um consórcio internacional, estão construindo um reator de fusão na França, lá em Cadarache. Um orçamento de 14 bilhões de euros. Né? Isso em 2020, 2030, já se pretende construir um reator, um conceito, demonstrar o conceito. O Vivências fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, entre em contato pelo telefone 3477-3422. Assista também a todos os programas da TV Unifor pela internet. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.